Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Quanto tempo, né? Nós não temos essa oportunidade aqui de compartilhar, né? Algum tema, algum assunto com vocês. Confesso e peço perdão para vocês que são inscritos aqui do nosso canal, mas faz tempo que não vem nenhum conteúdo aqui sendo postado de maneira sistemática, né? Por N razões não tem sido possível isso. Mas eu quero, nesta oportunidade a qual o Senhor nos concede, né, tratar sobre um assunto, né, de grande valia para nós refletirmos, observarmos de acordo com a palavra de Deus. Eu quero que você, desde já, se inscreva aqui no canal, deixe aí seu like e deixe seus comentários. Hoje eu quero ler aí seus comentários sobre esse assunto, casos que vocês podem compartilhar e, dentro do possível, eu quero responder de acordo com a palavra de Deus. Esse é um assunto que, infelizmente, tem sido negligenciado, pouco falado ou mal interpretado à luz das Escrituras, e eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para tratar desse tema. Vamos falar hoje sobre casamento, divórcio e segundo casamento, com base em Mateus capítulo 19, versos de número 1 a 12. Nós vamos rodar a vinheta aí e nós voltamos já já. Volta. E eu quero falar então hoje sobre casamento, divórcio e segundo casamento. Para isso eu quero ler com vocês o livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 19. Nós vamos ler aí os versos 1 a 12, que diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disse-lhe os seus discípulos: Se assim é, e a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Então vamos tratar sobre esse assunto. Mas antes, eu quero fazer aqui algumas considerações preliminares sobre o casamento. Primeiro, o que não é casamento? O que nós não podemos considerar, à luz da palavra de Deus, como casamento? Primeiro, casar-se consigo mesmo. Parece óbvio isso que eu estou dizendo, mas se você der aí um Google, você vai perceber que tem gente que não apenas se casa consigo mesmo, como veste véu e grinalda e dá festa para convidados para celebrar seu casamento consigo mesmo. Quer dizer, cada louco com a sua mania. Segundo, casar-se com o trabalho ou a carreira profissional. Também tem muita gente que pensa que o casamento é algo obsoleto e entende que o melhor casamento é com o próprio trabalho, com a carreira profissional, com os sonhos pessoais, e considera isso uma vida perfeita, mas isso não pode ser considerado casamento. Terceiro, casar-se com os bens materiais. Tem gente que casa com a herança do pai e da mãe, né? Que casa-se com uma casa, com um carro, com uma relíquia, com joias e assim por diante. E acho que isso é algo normal, mas não é. Quarto, casar-se com objetos inanimados. Parece loucura isso que eu estou dizendo, mas se você der um Google aí também, você vai ver gente que se casa até com vegetais, com frutas, né? Que se casa com objetos aí dos mais distintos e disse que é casado com aquilo ali.
Eu diria que quem está no manicômio é mais são do que uma pessoa que faz uma coisa dessa. Mas acontece. Quinto, casar-se homem com homem ou mulher com mulher. E também a Bíblia condena essa prática, né? Abominável diante do Senhor. E nós não consideramos como um casamento. Embora a lei dos homens queira legalizar isso, mas nós, à luz da palavra de Deus, nós não aceitamos isso em hipótese alguma. 6. Casar-se com animais. Tem gente que se casa com o cachorrinho, com a cachorrinha, né? Que se casa com qualquer outro animal. Tem gente que até faz práticas sexuais com os animais. A zoofilia, que é condenada na palavra de Deus também. 7. Casar-se com parentes, né? O incesto, que inclusive dá muitas complicações para os filhos depois. E também é condenado diante da palavra de Deus. Nós não consideramos isso como casamento. Segundo, ninguém deve se casar pelas seguintes razões, né? Eu creio que existem algumas razões pelas quais ninguém deveria se casar. Primeiro, por constrangimento. Por constrangimento. Ou seja, ninguém deve se sentir obrigado a casar. O próprio texto aí de Mateus, capítulo 19, versos 10 a 12, olha só o que os discípulos disseram para Jesus. Disse-lhes os seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, isto é, Jesus, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Verso 12, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Então veja bem, aqui, né, os discípulos, diante daquilo que Jesus estava ensinando, chegaram a pensar, então ninguém deveria se casar. E Jesus deixa claro que isso não era uma condição para todos. E ele usa aqui a palavra eunuco. Quando você vai procurar saber o que era um eunuco naqueles dias, um eunuco era nada mais do que um oficial do rei, né? Alguém que estava a serviço do rei. Geralmente, homens que outrora foram prisioneiros de guerras e agora iriam trabalhar para o rei. Mas aqui Jesus traz 3 situações a respeito do assunto. Primeiro, pessoas que nasceram sem o órgão genital, é uma questão de nascimento, ou que são estéreis, né? Ou que se consideram assexuais, quer dizer, pessoas que não se veem com desejo sexual pelo sexo oposto, nem o homem pela mulher, nem a mulher pelo homem. São pessoas que abdicam de qualquer tipo de relacionamento porque não se sentem, não entendem que tem atração ou desejo pelo sexo oposto. É um caso. Segundo, pessoas castradas, que foram castradas pelos homens, nas palavras de Jesus. Ou seja, esses prisioneiros, né, que se tornavam eunucos do rei, né, serviçais oficiais do rei, serviam no palácio, inclusive cuidando, por exemplo, dos haréns, né, dos reis onde estavam as princesas, as mulheres. Seria um prato cheio o rei colocar homens sobre a administração desses lugares, né? Então, eles castravam, emasculavam os homens para que eles pudessem trabalhar nesses contextos, né? E, terceira situação, Jesus fala sobre pessoas que se castraram a si mesmas, não necessariamente se emascularam, mas que optaram pelo celibato. Pessoas que escolheram dedicar a sua vida ao reino de Deus e às coisas de Deus. Quando você vai lá para 1 Coríntios, capítulo 7, verso 9, Paulo, até no capítulo 7, ele dá uma recomendação lá, por exemplo, aos que são casados, que não se separem, aos que são solteiros, que não se casem, né? Mas ele diz, se não consegue ficar solteiro, é melhor casar do que se abrasar. Então, a Bíblia não obriga ninguém a se casar. Não obriga ninguém a se casar. Mas se a pessoa também não consegue ficar sozinha, é melhor casar do que viver na prática do pecado, contrária à vontade de Deus. Então, fica muito claro aqui que ninguém deve se casar por constrangimento. Se você não quer casar, ninguém deve colocar uma carga, um peso sobre você, porque a Bíblia não obriga ninguém a se casar. Segundo, por conveniência. Ninguém deveria se casar por mera conveniência. Ou seja, todo mundo casa, então vou casar. Ou por status, por nome, por posição, né? Ou até por uma espécie de necessidade financeira, né? de um nome, de alguma coisa. Mera conveniência. A Bíblia não. Esse não é um motivo bom, uma razão boa para se casar. Terceiro, por causa de redenção pessoal. O que é isso? É a busca por ser amado, ou se sentir amado, né? Não se sabe o que é o amor e também não se ama.
Quer dizer, aquelas pessoas que estão entrando num relacionamento para se validar, para buscar uma validação pessoal, uma redenção pessoal, porque ela está acreditando que o casamento é que vai tornar ela uma pessoa amada, querida, ou mesmo ela vai encontrar felicidade no casamento. E a verdade é que isso é um péssimo motivo para se contrair um relacionamento, um casamento. Vou dar um exemplo para vocês. Lá no Antigo Testamento tem uma personagem chamada Lia, né, que se casou com Jacó. E todo o contexto da história ali, né, Jacó trabalhou 7 anos para se casar com a irmã de Lia, Raquel. Mas Labão enganou Jacó e no dia das núpcias colocou lá Lia na tenda para ser a sua esposa. E naqueles dias, vale ressaltar que casamento era como uma espécie de um contrato, né? Era como uma troca também financeira, né? Existia questão de dote envolvido, existia uma série de questões. E na cultura ali em que Labão estava inserido, a filha mais velha se casava primeiro. E obviamente se entende aqui que Labão, e a Bíblia diz que Lia não era tão bonita assim, tão agradável aos olhos como Raquel, ele não conseguia se livrar, digamos assim, de Lia para até dar Raquel em casamento a outros homens, que provavelmente era mais cotada para se casar. Mas ele não conseguia fazer isso. Então ele se vale da fragilidade da situação que Jacó estava enfrentando e engana Jacó. Então veja bem, Lia já tinha um sério problema de não se sentir amada, de não ser amada, um complexo de inferioridade muito grande. O pai dela não amava ela, ou não representava alguém que lhe deu o amor de pai como talvez deveria. Ela não tinha ainda um entendimento do que é o amor de Deus sobre a sua vida, então ela busca redenção no seu casamento. Porque quando ela se casa, os primeiros filhos que vêm, todos ela teve para que Jacó pudesse amar ela, né? Para que ela pudesse ter o amor de Jacó. E aí mora um grande perigo, porque quem casa buscando no casamento se validar ou receber algo em troca, aí percebe que o casamento não é suficiente, aí tem que dar filhos. Aí percebe que os filhos não é suficiente, aí busca um emprego, busca uma graduação, busca bens materiais, aí busca viajar. E a pessoa fica nesse frenesi de buscar coisas para achar completude, validação, para se sentir amado. E na verdade, o verdadeiro amor, a suficiência de amor só podemos encontrar na pessoa e obra de Jesus Cristo, que é o próprio amor de Deus encarnado, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Que nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores falhos. Esse é o verdadeiro amor, o amor de Deus, o amor de Cristo. Quem não busca redenção no amor de Cristo vai buscar redenção em vários tipos e modelos de amor contrários àquilo que a Bíblia nos ensina. Então essas são razões pelas quais ninguém deveria se casar. Mas, terceiro, quem não deve se casar? Quem não deve se casar? Primeiro, quem não é adulto, que não é maduro. Casamento é para pessoas adultas e maduras, né? Para gente que cresceu e amadureceu, né? É muito importante destacar isso. Casamento não é para crianças, para adolescentes. Casamento é para adultos, para gente idônea, gente madura. Segundo, casamento quem não deve se casar? Quem não é independente emocionalmente, psicologicamente e financeiramente. Isso é muito importante de frisar. Ou seja, o filhinho da mamãe não pode casar. A patricinha não pode casar. O dengo da mamãe não pode casar. A dengosa da mamãe não pode casar. Precisa ter maturidade, independência emocional. Segundo, psicológica. São pessoas maduras, que possuem identidade própria, que tomam decisões, que sabem que todas as suas tomadas de decisões têm causa e consequência. Né? Tem uma psique formada, tem uma mente formada, uma identidade formada. Pessoa independente, que resolve seus problemas sozinhos. E financeiramente. Você não precisa ser rico para casar, mas você precisa ter condições de se autossustentar, sustentar a sua esposa, seus filhos, sua família, sua casa. A pessoa não necessariamente precisa ter uma casa própria, mas tem que ter dinheiro para pagar pelo menos um aluguel, para pagar água, para pagar a luz, para pagar a compra do mês e as demais coisas. Se não tiver dinheiro para pagar um ovo e para comprar um café, não tá pronto para casar. Porque se você for no supermercado, você vai se sentir assaltado só de ter comprado uma caixa de ovo e um pacote de café com 500 gramas, né? Estamos vivendo aí dias que o café tá custando aí quase R$40, meio quilo de café. Então se você não tem dinheiro nem para comprar meio quilo de café, né? Não tá pronto pra casar. Vou até dizer mais, né? Como diria a Camila Barros, se você nem toma café, aí que você tá com problema mesmo, né? Se o cara não toma nem café, também já tá com problema, né? Terceiro, quem não pode resolver seus problemas sozinhos. Se você, meu amigo, minha amiga,
né? Não tem maturidade para resolver seus problemas sozinho, você não está pronto para casar. Não está pronto para casar. Porque senão, o que vai acontecer? 3 horas da manhã você briga com o esposo, briga com a esposa, e aí quem tem que resolver é o pai e a mãe, é o sogro e a sogra, é o pastor, é o líder, é a líder. Não, você casou, você tem maturidade para resolver seus problemas. Inclusive o que acontece dentro da tua casa é responsabilidade tua, da tua esposa, do teu esposo. Você não precisa se expor e nem deve se expor para ninguém para resolver seus problemas. Isso daí é questão sua. Se você não tinha maturidade para resolver seus problemas sozinho, você não estava pronto para casar. Quarto, quem não pode romper com os pais ou sogros. Ou seja, não tem casa para morar. Ainda diz o ditado, quem casa, quer casa. O que isso significa? Significa que você tem que ter dinheiro à vista para comprar uma casa própria ou ter condições de financiar uma casa? Não necessariamente. Mas que você tenha condições, pelo menos, de pagar um aluguel. Se você não tem condições nem de pagar um aluguel para ser independente, para romper com a sua família, você não está pronto para casar. Porque eu nunca vi até hoje nenhuma família que deu certo morando junto com os parentes. Isso não funciona, isso não dá certo. Inclusive lá no Gênesis já se falava isso. Casou, deixou pai e mãe unir-se à sua mulher. Deus ainda repete isso lá com Abraão, dizendo, sai do meio da parentela. O melhor lugar é você construir sua vida a dois, afastado do contexto familiar. Sogros, sogras, irmãos, irmãs, cunhados, que seja. Vá pagar seu aluguel lá. More lá num 2 quartos, mora lá numa casa que tem uma cozinha, que tem um quarto, uma sala, uma cozinha, ou um cômodo só, não importa. Desde que você tenha condições de pagar e viver sua vida independente. Quem não entende que a vida a dois não existe mais o eu, e sim o nós, né? A individualidade acaba no casamento para dar lugar à unicidade. Isso aqui é muito importante. Porque no casamento acabou-se esse negócio do eu. Né? Acabou esse negócio do meu. Não, casamento é nós, é nosso. Casamento não tem mais privacidade, casamento não tem mais 2 contas bancárias. Casamento não tem mais meu dinheiro, seu dinheiro, minhas coisas, suas coisas. Casamento não tem isso. Porque o dia que o casamento torna-se... A individualidade entra dentro do casamento, isso é a porta... É a sala de espera do divórcio. É a sala de espera do fim do casamento. Não existe 2 contas bancárias. A sua esposa ganha R$1.000, você ganha R$1.000. Quanto que vocês ganham? Vocês ganham R$2.000. Vocês não ganham cada um R$1.000. Porque casamento é uma coisa só. A vida não é mais independente, você tem que dar satisfação. A mulher tem que dar satisfação pro marido, o marido tem que dar satisfação pra mulher. Não tem mais privacidade. Se lá na sua casa você tinha que dar satisfação pro pai e pra mãe, no casamento você tem que dar satisfação pra mulher e tem que dar satisfação pro esposo. Isso é a vida que você escolheu viver, a vida 2. Não existe mais segredos, não existe vida oculta no casamento. Quando isso começa a acontecer no casamento, é a sala de espera do divórcio. É a sala de espera do divórcio. Quem não comunga dos mesmos valores morais, éticos e espirituais. Se você casa com uma pessoa, por exemplo, o que fala a verdade casa com o que é mentiroso. O honesto casa com o que é desonesto e rouba. Aquele que tem vida transparente casa com aquele que tem vida oculta. Vai dar certo esse casamento? Não, não vai dar certo, porque os valores morais são divergentes. Você tem que comungar dos mesmos valores morais, da mesma regra de fé e prática. Não tem como, da mesma forma, vou usar um termo aqui, mas o espírita casa com o espírita. O evangélico com o evangélico, a católica com o católico, né? O de religiões afros com o de religiões afros e assim por diante. Por quê? Porque senão não vai funcionar. Não vai funcionar. O cristão casa com o cristão, o judeu casa com o judeu e assim por diante. O islã casa com o que é do islã e assim por diante. Por quê? Porque senão os valores espirituais vão ser divergentes. Não tem como andar 2 juntos se não estiverem de acordo. Não adianta um que saca a cabeça na terra, outro que saca a cabeça no céu. Os dois têm que caminhar na mesma direção, no mesmo propósito. Com o mesmo intuito, com a mesma fé, com os mesmos valores. Isso, inclusive, é defendido no Antigo como no Novo Testamento. Né? Deus, lá no Antigo Testamento, havia descrito que o povo de Israel não deveria se casar com os povos, né, da terra que habitava ali, no contexto de Canaã, os cananitas. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata sobre o assunto também, né, sobre o jugo desigual. Então, isso é um assunto que em toda a Bíblia é tratado, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E quem quer fazer o contrário disso, infelizmente, muitos desses se desviam do caminho do Senhor. Porque a corda arrebenta para o lado que está mais fraco. E aqueles que aceitam uma situação dessa passam um sofrimento muito grande dentro do casamento. Sétimo, quem não tem o objetivo de compartilhar a vida com outro do mesmo propósito. Existem muitos casais hoje que eles casam e eles têm sonhos particulares. Eles têm objetivos de vida particulares. E não existe nenhum problema nisso.
Eu acredito que é válido que o homem e a mulher tenham um sonho, tenham ambições pessoais, tenham desejos de realizar coisas, de alcançar, de avançar, de crescer e prosperar. Mas quando há uma divergência, ambos não têm o anseio de fazer isso junto, de compartilhar isso junto, surge o que dentro do casamento? A disputa. Um quer ser melhor que o outro. Um quer disputar com o outro. Ao invés de um ser suporte para o outro, um quer puxar o tapete do outro, sabotar o outro, criar dificuldades um pro outro. Isso é um problema sério nos casamentos da atualidade. Se você não tinha o objetivo de casar para ser suporte para o outro, para ver o outro crescer, para o outro conquistar, para o outro prosperar, então você não devia ter casado. Você devia ter pensado muito bem. Se o cara tem um ministério, a mulher não quer acompanhar no ministério, vai fracassar esse ministério. A mesma forma, a mulher tem um ministério, o cara não quer acompanhar a mulher. Os dois são uma só carne, tem que trabalhar junto, tem que cooperar junto, tem que estar junto, em todos os momentos, todas as situações. Né? Até que a morte os separe. Mas vamos então analisar aqui o texto. Mateus 19, né, trata desse assunto, né, e a base central de toda essa exposição aqui, de todo esse capítulo aqui, são duas perguntas que Jesus respondeu, de indagações feitas pelos fariseus. O contexto aí desse texto está em Mateus 19, verso de número 1 e 2, que diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente e curou-as ali. Veja bem, no capítulo 18, Jesus havia discursado sobre quem era, por exemplo, o maior no reino dos céus. Capítulo 18 aí, versos de número 1 a 14. Depois, Jesus fala sobre o perdão do pecado de um irmão. Capítulo 18, verso 15 a 22. E capítulo 18, versos 23 a 35, fala sobre a parábola do credor incompassivo. E Jesus estava na região da Galiléia, ao norte de Israel. E ele decide ir para a região da Judéia, ao sul de Israel. E como de costume aqui, uma grande multidão o cercava, né? Cerca de pelo menos 5 mil pessoas, que se fizermos as contas salta para 15 mil pessoas que sempre estavam seguindo a Jesus. E ele também atendia ali as demandas, as necessidades da multidão, curando seus enfermos e assim por diante. Jesus estava também junto com os seus apóstolos, né? Estava junto dos seus apóstolos. E aqui também, junto com seus opositores, os religiosos, surgem nesse contexto aqui. Aí o verso 3 diz assim: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando. Ou seja, apareceram aqui os religiosos, né? E, como era de costume no ministério de Jesus, os opositores. E eles aparecem aqui para se oporem a Jesus com suas sagazes, né, interrogações. Eles não tinham nenhum objetivo de aprender algo de Jesus, mas de constranger a Jesus com perguntas embaraçosas e polêmicas. E Jesus, então, vai ser questionado aqui sobre a questão do divórcio, questão do casamento, questão do segundo casamento. Né? Os fariseus fizeram perguntas aqui que levaram a essas respostas. E Jesus deu, então, uma resposta que compreende do período de Adão a Moisés, do período de Moisés a Cristo e do período da nova aliança em Cristo Jesus. Então vamos lá. A primeira pergunta está aí no verso de número 3. Verso de número 3. Olha a pergunta feita pelos fariseus. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? É lícito? É aceitável? É permitido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Entenda-se aqui repúdio também como divórcio. Né? As duas palavras divórcio e repúdio têm o mesmo significado, a mesma ideia. Porque alguém quer usar essa palavra aqui para distorcer o verdadeiro significado da palavra. Né? Mas repúdio e divórcio têm a mesma ideia. São palavras intercambiáveis, correlacionadas. Né? E essa pergunta deles, é lícito? É permitido? É aceitável? Se repudiar, se abandonar, se divorciar de uma mulher por qualquer motivo? Nós precisamos responder aqui primeiro 3 perguntas. Primeiro, de onde eles tiraram essa indagação? Segundo, por que eles estavam fazendo essas perguntas? Terceiro, qual era a intenção deles ao levantar essa pergunta? Primeiro, de onde eles tiraram essa indagação?
Eles tiraram essa indagação de uma má interpretação de Deuteronômio capítulo 24, versos de número 1 a 4, que eu quero ler com vocês. Olha lá o que diz o texto. Deuteronômio capítulo 24, versos de número 1 a 4. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, traduza-se aqui coisa feia por indecência, imoralidade sexual, que é o sentido da palavra no hebraico, lhe fará escrito de repúdio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este último homem aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe o der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a repudiou não poderá tornar a tomá-la para si, seja sua mulher. Depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então vamos lá. Moisés deixa claro aqui nesse texto 3 verdades. Primeiro, o divórcio foi permitido com o objetivo de proibir o homem de tornar a casar-se com a primeira esposa caso tivesse se divorciado dela. Então veja bem, o cara foi lá, casou, viu coisa feia, indecente nela, imoralidade, adultério, prostituição, deu carta de repúdio e mandou ela embora. Essa mulher foi lá e casou uma segunda vez, e o segundo marido também se aborreceu dela, viu coisa feia nela, viu indecência nela, viu imoralidade nela, viu adultério nela, viu prostituição nela e mandou ela embora. Deu carta de repúdio e mandou ela embora. O primeiro marido não pode voltar a se casar com essa mulher, segundo as palavras de Moisés, porque seria abominação diante do Senhor. Né? Segundo, a permissão do divórcio era apenas para o caso de o marido encontrar na esposa alguma coisa indecente. Então veja bem, só poderia acontecer a razão, o motivo, a causa, a circunstância que poderia levar esse homem a dar carta de repúdio, divorciar dessa mulher, era apenas por causa do quê? De indecência, de imoralidade sexual. Terceiro, se o divórcio era permitido, também era o segundo casamento. Aqui tanto o divórcio como o segundo casamento era permitido. O homem poderia largar dessa mulher e poderia se casar uma segunda vez. Mas por que eles estavam fazendo aqui esta pergunta? Porque haviam 2 escolas de interpretação muito forte naqueles dias a respeito desse texto. A primeira era a escola de Hillel, que era mais liberal, mais progressista, e dizia que coisa indecente se referia a qualquer coisa. A qualquer coisa. Por exemplo, a mulher queimou o arroz, a mulher queimou o ovo, não sabe fritar um ovo, a mulher não passou a camiseta do marido, é motivo para divórcio. E qualquer outra coisa que poderia ser listada aqui. Qualquer coisa inútil, sem fundamento nenhum, o homem poderia ver isso como uma coisa feia, uma indecência, e dar carta de repúdio e mandar a mulher embora. Essa era uma escola de interpretação de um rabino muito forte daqueles dias. A segunda era a escola de Shammai, que era mais conservadora e entendia que significava o quê? Adultério. Né? Inclusive, Jeremias capítulo 3, verso 8, o próprio Deus, né, nas palavras do profeta Jeremias, usa essa mesma ideia do relacionamento de Deus com Israel. Né? E fala-se de adultério, fala-se de prostituição, né? Que o povo de Israel se prostituía e Deus daria carta de repúdio para o seu povo. Então, a interpretação mais conservadora do assunto, do texto de Deuteronômio 24, 1 a 4, era por causa de adultério, por causa de imoralidade sexual. Mas qual era a intenção deles ao levantar essa pergunta? Jesus estava, nesse momento aqui, no território de Herodes Antipas, que poucos dias antes, né, pouco tempo antes, havia mandado decapitar João Batista, que havia denunciado o seu pecado, né, porque ele havia se casado com a sua cunhada, ou seja, a mulher do seu irmão Felipe. E Herodias, né, pede a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. E João Batista morre por pregar a verdade da palavra de Deus contra o adultério, contra a fornicação. Ele não ficou quieto. Então os fariseus levantaram uma pergunta para Jesus, para colocar Jesus numa espécie de emboscada, para que, de acordo com a resposta que Jesus desse, eles pudessem delatar Jesus para Herodes e acontecesse com Jesus a mesma coisa que aconteceu com João Batista. Essa era a intenção deles. Mas Jesus dá a sua resposta à pergunta deles. A pergunta deles é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? A primeira resposta de Jesus compreende aí o período de Adão a Moisés, que se encontra aí no verso 4 a 6, que diz assim:
Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto deixará o homem, pai, mãe, e unir-se à sua mulher, e serão dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa é a resposta de Jesus. Veja bem, Jesus sempre respondia uma pergunta com outra pergunta. Jesus era o mestre dos mestres. Ele desconstruía os argumentos dos seus opositores sempre com a palavra de Deus. Inclusive isso aconteceu lá no deserto também, quando foi tentado por Satanás. E aqui Jesus, ele faz questão de voltar ao início, né, de tudo para ratificar aquilo que Deus, né, instituiu desde o início da humanidade. Né? Jesus estava se posicionando aqui de forma mais conservadora. Quais são, então, aqui os 4 pilares fundamentais do casamento bíblico? O casamento bíblico, ele prevê 4 pilares fundamentais. Então vamos observar aí, de acordo com a resposta de Jesus. Primeiro, o casamento bíblico é o casamento heterossexual. Olha aí o que diz o verso de número 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Veja bem, não é palavra de homem qualquer. É palavra de Jesus, do verbo que se fez carne. E ele volta àquilo que está lá em Gênesis, né? Que Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. É palavra de Jesus. Se é palavra de Jesus, meu irmão, é inegociável. Não tem como mudar isso aqui. Infelizmente, nós estamos vivendo nos dias que estão tentando mudar a palavra de Deus. Estão tentando atualizar a Bíblia. Estão querendo aprovar aquilo que a Bíblia declaradamente desaprova. E ponto final. Eu vi esses dias aí um vídeo de um intérprete da Escritura, usando o texto lá de 1 Coríntios, quando vai falar de afeminados, tentando desconstruir o sentido da ideia da palavra, tentando desconstruir a ideia da homossexualidade, desconstruir a questão do pecado da homossexualidade. Quando a Bíblia é muito clara que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, e ponto final. Isso é indiscutível, inegociável da palavra de Deus. Teríamos que rasgar a Bíblia para negar esse fato. Né? E a palavra de Deus é inerrante e infalível, ela não muda, ela não pode ser atualizada, ela não pode ser contextualizada de acordo com os costumes e os ditames e os valores da sociedade moderna. Não, porque a palavra de Deus ela é fiel, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Goste de você ou não, a palavra de Deus é a mesma. E o casamento bíblico ele é heterossexual, entre um homem e uma mulher. Segundo, o casamento bíblico é o casamento monogâmico. Olha aí comigo o verso de número 5. Disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, não às suas mulheres. A sua mulher. Então, tá bem claro aqui, mais transparente do que a água, que a Bíblia nunca aprovou a poligamia. Porque embora no Antigo Testamento houve poligamia, não por determinação de Deus, não por ordenança de Deus, não porque era o propósito de Deus para o casamento. Porque lá no Éden ele fez um Adão para Eva e uma Eva para Adão. E isso é ratificado por Jesus aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança. Então é indiscutível. Deus fez um homem para a mulher e uma mulher para um homem. Qualquer tipo de casamento contrário a isso é contrário à vontade de Deus. Ou seja, a Bíblia não aprova casamento aberto, a Bíblia não aprova trisal, a Bíblia não aprova poligamia, ela não aprova nada disso. É um homem para uma mulher para um homem. Terceiro, o casamento bíblico é o casamento com pessoas que comungam da mesma fé. Olha aí comigo o verso de número 6. Assim não, mais dois, mais uma só carne. Portanto, que Deus o juntou, não separe o homem. Veja bem que a base do casamento é Deus. Deus é o idealizador, é o criador, é o sustentador, é o mantenedor do casamento. A base de tudo é Ele. Ele que criou e instituiu a família. Foi lá no Éden, Deus, não Adão, Deus que viu que o homem estava só. E lhe providenciou que a mulher. Então, o casamento, né, ele foi criado, foi instituído pelo próprio Deus. Se você tira Deus do casamento, vai dar problema, porque Deus é o sustentáculo da vida a dois. Por isso que tem que comungar da mesma fé, dos mesmos valores, dos mesmos princípios. Quarto, o casamento bíblico é até que a morte os separe. Verso 6, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus o juntou, não separe o homem. Quer dizer, casamento é até que a morte o separe. Se você não tinha um propósito, a intenção de estar com essa pessoa até o último dia da sua vida, deveria ter pensado na hora de se casar. Porque a única
forma correta de haver separação do casal é a morte de um dos dois, né? De preferência do outro, né? De preferência do outro. Mas é a única forma, né, que se pode se dissolver um casamento nesse sentido. No entanto, lá no Sermão da Montanha, Jesus já havia falado sobre esse assunto aqui. Na verdade, Jesus já havia respondido essa pergunta que eles estavam fazendo aqui. A pergunta deles, vou repetir novamente, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Lá em Mateus capítulo 5, verso 31 e 32, Jesus já havia respondido essa pergunta. Claramente, ele diz, quando Jesus reinterpreta a lei e ratifica a lei aqui. Sermão da Montanha, capítulo 5, verso 31 e 32 diz, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, lhe dê carta de desquite, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério com ela. Então Jesus já havia deixado muito claro que o divórcio só poderia ser aceitável se fosse por causa de adultério, de imoralidade sexual, de prostituição. Mas eles não contentes fizeram uma segunda pergunta para Jesus, que está aí no verso de número 7. Olha o que eles perguntam para Jesus. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Né? Perceba que Jesus, ele não deu a eles a resposta que eles estavam, né, esperando. Né? Eles, então, levantam uma segunda pergunta, né? E até mesmo afirmam coisas que a Bíblia não afirma. Né? Eles não ficaram muito contentes, muito satisfeitos com a resposta que Jesus deu. Por isso eles levantaram essa segunda pergunta. E a segunda resposta de Jesus, então, compreende o período de Moisés a Cristo. Verso 8 e 9 aí, que diz o seguinte. Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar-se com outra, comete adultério. Que casar com a repudiada também comete adultério. Veja bem, eles usaram aqui a palavra mandou. Mandou. Né? Moisés mandou. Né? Verso 7 aí. Então, porque mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repúdio. Só que não foi isso que Moisés disse. E Jesus responde isso, porque Jesus usou a palavra o quê? Permitiu. Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu. Veja bem, são duas palavras com significados completamente diferentes. Uma coisa é você receber uma ordem, outra coisa é você receber uma concessão. Uma coisa é algo ser tolerado, outra coisa é algo ser ordenado. Né? Deus, ele permitiu o divórcio. Deus, ele não ordenou o divórcio. Deus ele não instituiu o divórcio. Deus instituiu o casamento. Então, nós nunca podemos dizer que Deus mandou o divórcio, que Deus ordenou o divórcio, ou que Deus decretou o divórcio. Isso vai contrário àquilo que a palavra de Deus ensina. Até porque o próprio texto diz aqui que no princípio não foi assim. No princípio, antes da dureza do coração do homem se manifestar, não era assim. O propósito de Deus não era isso para o casamento. O ideal de Deus não era isso para o casamento. Mas algumas considerações aqui precisam ser feitas. Primeiro, foi Moisés quem deu. Deus apenas permitiu. Segundo, foi a natureza pecaminosa do homem e não o plano de Deus que levou ao divórcio. Isso aqui é muito sério. Muito sério. Por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, um coração cheio de egoísmo, cheio de ira, cheio de ciúmes, cheio de soberba, cheio de orgulho, cheio de contenda. Um coração duro, um coração enrijecido. E isso vai o quê? Provocar o quê? O divórcio. Quando no casamento não existe mais diálogo, quando no casamento não existe mais concessões, quando no casamento não existe mais perdão, quando no casamento não existe mais aliança, quando vai surgindo problemas que não são resolvidos no casamento, isso vai causando o quê? Dureza de coração. Porque nós, depois da queda, o homem depois da queda, ele precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida, para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Do contrário, ele vai viver o quê? Escravo dos seus pecados. E isso se manifesta na vida de casado também. E aí começa a surgir problemas e mais problemas, situações e mais situações, causas e mais causas, situações não resolvidas. O coração vai se fechando,
ninguém ouve mais ninguém, ninguém conversa com mais ninguém, ninguém dialoga com mais ninguém, ninguém abre mais concessões. Aí vai surgindo o quê? Dureza de coração. Quando você volta lá pro Antigo Testamento, livro de Números, capítulo 5, para você ver como que a coisa era tão grave naqueles dias, diz que se um homem suspeitasse, achasse, não era nenhuma certeza, era uma suspeita, que a sua esposa, sua mulher, tivesse o traindo, ele poderia levá-la ao sacerdote, o sacerdote ia dar a ela água misturada com pó do santuário, né, do tabernáculo, que era, abra parênteses aqui, era imundo, porque ali era onde se sacrificava ali os animais, havia fezes, pedaços de animais, todo tipo de imundície, bactérias, micróbios e por aí vai. Pegava um pouco daquele pó, misturava em água e dava para ela beber. Se o ventre dela inchasse, e obviamente incharia porque, né, bactérias, micróbios e tudo mais, ela seria considerada culpada. Se isso não acontecesse, ela seria inocentada. E alguns intérpretes desse capítulo já dizem que naqueles dias havia corrupção no meio do sacerdócio, né? Porque se levava também quantia financeira para isso. E alguns vão dizer que isso já era uma corrupção no meio, ali no sacerdócio, né? Ou mesmo, uma outra interpretação, por já saber que isso aconteceria, Deus interviria em favor da mulher se ela fosse inocente. E o ventre não se incharia, porque o natural é que isso, de fato, aconteceria. Mas isso tudo por causa do quê? De uma suspeita. De uma suspeita, né? Por causa do quê? Da dureza do coração do homem, né? Terceiro, Jesus ressalta que Deus nunca havia planejado o que Moisés teve que conceder. Nunca foi o projeto de Deus o divórcio. Isso foi uma concessão por causa da dureza do coração do homem. Quarto, as causas do divórcio naquela época eram fúteis e múltiplas. Por qualquer motivo se divorciava, né? Por qualquer motivo. Moisés, ao dar carta de divórcio, ele estava protegendo as mulheres. Elas não possuíam, né, documento legal para se casarem ou resgatarem o dote ao fim do casamento. Porque vale destacar um fato aqui. Por que o divórcio ele era para proteger as mulheres? Porque uma mulher desamparada naqueles dias, não é como os dias de hoje. Hoje as mulheres quando divorciam estão em boas posições, né? Muitas ficam com pensão, né, dos maridos, fica com os bens materiais, às vezes até lucro para algumas o divórcio. Ou mesmo algumas viúvas que também ficam muito bem abastadas, muito bem posicionadas. Mas aqueles dias não eram assim. A violência era muito grande, a opressão era muito grande, a mulher não tinha voz, não tinha vez. Muitos daqueles homens, diz o profeta Malaquias, agrediam as suas mulheres ou traíam uma mulher da sua mocidade e depois ia para o templo chorar. E Deus diz lá em Malaquias que ele odeia o divórcio por causa disso, né? Por pessoas hipócritas que viviam em hipocrisia. Então havia uma questão muito séria aqui. Então a concessão do divórcio era para que a mulher pudesse resgatar o dote, poder viver daquilo, e para que elas não estivessem debaixo de um jugo, de uma opressão, e elas pudessem seguir adiante. Mas não porque era um projeto de Deus, era uma concessão até mesmo para proteger as mulheres, né? O divórcio, né, repúdio e divórcio são a mesma coisa, né? São termos intercambiáveis designados para romper o casamento legal. Ou seja, quando você encontra na Bíblia divórcio e repúdio é a mesma coisa, significa a mesma coisa. Existe um outro fato aqui que vale destacar. Quando nós olhamos para a Escritura, né? Quando nós olhamos para a Escritura, nós temos que fazer uma interpretação correta do texto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Jesus, quando interpreta esse assunto, né, Jesus está trazendo que validade para o tema, para o assunto, para a nova aliança, para o novo, né, contexto da igreja. Por quê? Porque se nós voltarmos um pouquinho, olharmos para o retrovisor um pouquinho, tem coisas que eram lei lá no Antigo Testamento que não se aplicam diretamente ao Novo Testamento. Por exemplo, quando morria o homem, no Antigo Testamento, a mulher era obrigada a se casar com o irmão dele ou com um parente próximo, que era a lei do levirato. Isso não se aplica ao Novo Testamento, né? Isso não se aplica ao Novo Testamento. Por exemplo, os adúlteros pegos em adultério, homem e mulher, não como o caso lá de João capítulo 8, que só aparece lá a mulher, ambos eram o quê? Apedrejados. E segundo Mateus capítulo 5, verso 31 e 32, fica claro para nós que Jesus, ao ratificar sobre o assunto, no lugar do adultério, ele recomenda o quê? O divórcio ao invés do apedrejamento. Inclusive, ele mesmo disse lá em João capítulo 8, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então isso não se procede para a nova aliança, né? Por exemplo, quando se casava, o recém-casado, o homem não podia ir para a guerra. Pelo menos tinha uma tolerância de 2 anos, né? A lua de mel ali. Na noite de núpcias, por exemplo, tinha testemunhas para comprovar a virgindade da mulher. Isso também não se aplica ao Novo Testamento. Então nós temos que entender que tem coisas relacionadas ao casamento
quando nós lemos no Antigo Testamento, que ficaram para o Antigo Testamento e não se aplicam mais ao Novo Testamento. E existem outras coisas que diretamente estão claras aqui para nós, de acordo com o que Jesus interpretou e até mesmo os apóstolos interpretaram acerca do casamento. Isso tem que ser bem claro. A terceira resposta de Jesus é o período da nova aliança. Então, afinal de contas, como, né, que fica a questão do casamento, divórcio, segundo casamento, de acordo com a nova aliança em Cristo Jesus? Então vamos lá. Primeiro, o casamento. Como que deve ser o casamento de acordo com a nova aliança? Primeiro, apenas homem e mulher. Segundo, apenas na terra, não tem casamento no céu. O próprio texto de Mateus, capítulo 22, verso 30. Jesus respondendo aos saduceus, né, que também haviam chegado diante de Jesus, levando a Jesus uma questão, né? A mulher do 07 lá matou 7 maridos. E ela casou com um irmão e assim por diante até o 7º e até que ela morreu. E lá no céu, como que ficará? Ela vai ser mulher de quem? E aí Jesus deixa bem claro que no céu ninguém casa nem se dá em casamento. Nós seremos como os anjos. Os anjos são assexuais. Os anjos não procriam, né? Nesse sentido. Apenas monogâmico. É só o quê? Um homem para a mulher e uma mulher para um homem. Apenas até que a morte os separe. E apenas para quem comunga da mesma fé, né? Então o casamento, na nova aliança, tem que seguir esses critérios. Segundo, divórcio. Apenas por causa de prostituição, que é o que Jesus mesmo diz, Mateus capítulo 5, verso 31 e 32, Mateus 19, 8 e 9. E apenas por abandono, que é o que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 7, versos 10 a 17. Né, que é o caso de, por exemplo, uma pessoa se converteu, ou o marido ou a esposa não aceita, né, que a pessoa sirva a Deus, e larga aquela pessoa, abandona, ou a pessoa está debaixo de um jugo, e a Bíblia dá legalidade para um novo casamento, um divórcio e um novo casamento. Agora, se tanto o homem quanto a mulher não crente aceita, a Bíblia diz que deve-se permanecer casado, porque um santifica o outro. Então, a causa do abandono. Ou qualquer tipo de abandono também podemos considerar como uma causa aqui. O homem foi embora, a mulher foi embora, a pessoa que foi lesada por esse fato não é obrigada a ficar solteira por causa disso. Ela pode contrair novas núpcias, novo casamento, de acordo com esse critério aqui. Terceiro, o segundo casamento. Como fica a questão para o segundo casamento? Apenas para viúvos ou viúvas, né? Romanos capítulo 7, versos 2 e 3 e 1 Coríntios 7, 39 é claro sobre esse assunto. Só que abre parêntese aqui. Quando você lê lá em Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que as viúvas novas, ou os viúvos novos, eles devem se casar novamente. É uma recomendação até. Mas as viúvas e os viúvos, né, mais idosos, não devem se casar. Devem ficar como está até Cristo voltar, né? Porque tem gente que, né, tem um fogo, né? Tem um frenesi querendo casar e o cara já tá com 80 anos, a irmã já tá com 90 anos e quer casar. Que é novo casamento. Não, perante a palavra de Deus, a recomendação é que não se case novamente. Apenas para quem foi traído, que é o que Jesus declarou aqui. O segundo casamento é para quem foi traído, né? Para quem sofreu traição. Ele pode ou perdoar e continuar com a pessoa, ele pode, ou ele perdoa e prossegue no novo casamento, né? Se separando ali. Apenas para quem foi abandonado. Também é a única causa aqui para segundo casamento. O que é importante de nós esclarecermos aqui? O divórcio pode ser uma solução para caso de adultério e abandono. Mas o ideal de Deus é o perdão e a reconciliação. Quando você lê Mateus capítulo 18, todo o capítulo Jesus trata sobre perdão. Perdão. Inclusive todos nós fomos perdoados. Todos nós fomos perdoados. Jesus no Sermão da Montanha, quando ele vai ensinar, né, inclusive seus discípulos a orar, uma parte do Sermão da Montanha uma parte da oração do Pai Nosso a gente se esquece, mas ela está inclusa lá. Eu quero até ler para vocês, Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. Né? Porque quando nós fazemos a leitura, né, da oração do Pai Nosso, a gente pula essa parte aqui, mas faz parte da oração do Pai Nosso. Né? Porque termina lá no verso 13, porque dele é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém. Mas não acaba no amém ali. Olha o verso 14. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós.
Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, ainda que alguém tenha sido traído e ela não queira prosseguir para um novo casamento, um novo relacionamento, e ela pode fazer isso, de acordo com a palavra de Deus, mas ela é obrigada a liberar perdão. Ela não pode ficar com o coração fermentado por causa daquele fato ocorrido. Ela tem que liberar perdão, ela tem que prosseguir. Porque quando você não perdoa, é como você tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. E a Bíblia nos ensina a perdoar. Você tem que pedir graça de Deus, bondade de Deus, misericórdia de Deus, mesmo que aquilo tenha te ferido, te magoado, destruído sua casa, sua família, seu casamento, etc. Mas você tem que buscar Deus para liberar perdão. Porque quando você não perdoa, é você que fica mal e não o outro. E isso impede, né, o nosso perdão diante de Deus. Isso nos atrapalha diante de Deus, o nosso relacionamento com Deus. Aquele que não consegue amar o próximo também não pode ter o amor do Pai. Então é necessário o perdão e a reconciliação. E pode haver o perdão, a restauração. A pessoa foi traída, aconteceu o fato, e agora? O que eu vou fazer? A Bíblia nos ensina o perdão. Só que o perdão, e é fato que perdoar não é ter amnésia, né? Você vai perdoar, não quer dizer que você vai ter amnésia. Você não vai ter amnésia do que aconteceu, na melhor das hipóteses. No entanto, o que você tem que buscar Deus? É você se lembrar sem sentir dor. Lembrar-se sem sentir dor. É isso que nós temos que levar em consideração. Porque tem pessoas que perdoaram, mas não se esqueceram e ficam o tempo todo lembrando e jogando na cara do outro a infidelidade ou o fato acontecido. E nenhum casamento se sustenta dessa maneira. Se você liberou perdão, você nunca mais vai tocar nesse assunto. Você nunca mais vai se sentir ofendida por esse fato. Você vai seguir a sua vida dali pra frente. Vai reconstruir seu casamento dali pra frente. E o que ficou pra trás, ficou pra trás. E vamos seguir pra frente para o alvo, né? Vamos caminhar pra frente. Tem gente que tá vivendo um casamento triste, amargurado, cheio de problemas, de relacionamento, de complexos, de ciúmes, de desconfianças, porque diz que perdoou, mas não conseguiu ser curado. E isso não vai dar certo, o casamento não vai ir pra frente dessa maneira. Você tem que buscar então uma ajuda no psicólogo, né? Aconselhamento pastoral, você tem que buscar a Deus, pedindo a Deus para que tire do seu coração aquela angústia, aquela tristeza e liberar o perdão genuíno, verdadeiro, que é lembrar-se sem sentir dor. Lembrar-se sem sentir dor. Lançar isso no mar do esquecimento e seguir adiante. Do contrário, separe-se então. Porque se você não consegue liberar perdão, se você não consegue conviver, se você não consegue aceitar o fato acontecido, não tem condições pra você, meu amigo. Você tem que seguir sua vida adiante, ou você casa de novo, ou você fica celibato pro resto da vida, tá tudo bem. É a melhor opção do que viver um casamento infeliz dessa maneira. Como proceder em situações de divórcios para casos diferentes ao que a Bíblia exemplifica? Isso aqui é importante de nós destacarmos. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Primeiro, a pessoa não era crente. E antes teve lá 9 casamentos. Aí casou-se uma 10ª vez e se converteu. Como que fica agora para essa pessoa? Ela deve se divorciar agora? Voltar com a primeira esposa? Como deve proceder nesse caso? Não. A pessoa, se ela tá no 10º casamento, ela vai permanecer com aquela pessoa até que a morte o separe. Se ela se converteu, ela estava no 10º casamento, ela vai ficar agora casada com essa 10ª pessoa e vai até que a morte o separe. Por quê? Porque lá em Atos 17, verso 30, diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então o que ficou para trás, ficou para trás. Agora são novas todas as coisas. A gente não pode trazer questões do passado para o presente. Nós temos que seguir dali para frente. É a graça de Deus que nos basta. Segundo, o casal se separou sem ser por motivo de adultério ou abandono, mas se casou com outra pessoa. E agora? Veja bem, eu creio que o ideal, é claro, nessa situação, porque veja bem, a pessoa estava casada, né? Se separou, não foi por motivo de abandono, não foi por motivo de adultério. Não houve reconciliação, não houve... Cada um seguiu o seu caminho. O ideal, numa situação como essa, é que haja reconciliação. A igreja deve dar todo o suporte para que haja reconciliação. Mas se não houve o caso e passou-se o tempo e ambas as pessoas decidiram contrair novos casamentos, né, que é o que muito acontece, é fato que essas pessoas, ao fazerem isso, sem ter um motivo bíblico, elas estão em adultério. Não teve um motivo, não tem uma causa, né, que a gente possa se validar. Ainda mais quando foi feito de mútuo consentimento. Eu não estou dizendo do caso de abandono. Às vezes foi decisão de uma pessoa e não da outra. Então eu considero isso como abandono. Mas quando é mútuo consentimento, ambos quiseram se separar por mútuo consentimento, é outra história. Então, o ideal seria que essas pessoas não se casassem, ficassem celibatas. Se casassem e quisessem pertencer à igreja, o ideal seria se separar. Sinceramente, se a gente for olhar pela regra, teria que separar para estar em comunhão com Deus e com a igreja.
com o corpo de Cristo. Agora, se as pessoas não fizerem isso, como que nós devemos proceder? Elas chegaram lá na igreja, elas estão no segundo casamento, o segundo casamento foi contraído e o primeiro casamento não tinha um motivo claro em relação a isso, como que deve se proceder? A meu ver, permanece casado com essa pessoa, mesmo que, infelizmente, errado, perante para Deus, porém, nós não podemos aceitar essas pessoas na comunhão do corpo de Cristo. Ou seja, essas pessoas não podem tomar ceia, essas pessoas não podem ocupar nenhum cargo de liderança na igreja. Elas vão ser congregadas, elas vão frequentar, né, a igreja como qualquer outra pessoa, porque a igreja é um lugar público e nós não podemos fechar a porta do reino de Deus para ninguém, mas eu não consigo colocar essa pessoa dentro da comunhão do corpo de Cristo. Ou seja, não tem como ela pertencer à comunhão do corpo de Cristo ali na igreja. Ah, mas como fica a questão da salvação dessa pessoa? Não sei, porque quem salva, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é Deus. Como que vai ficar a questão dessa pessoa diante de Deus? Não sei, não sabemos. Quem vai dar a última palavra é Deus. O que a igreja tem que se posicionar sobre o assunto é dessa maneira. A pessoa tem que estar muito clara, você está em pecado, você está errado, você pode frequentar, mas você não pode fazer parte do corpo e do sangue, porque você não pode fazer parte da comunhão do corpo da igreja, você não pode, né? Terceiro, houve adultério e a parte culpada ou causadora da traição se casou com um amante. Como fica, né? Novo casamento tira pecado? Não tira pecado. Isso aqui é outro caso sério. A pessoa estava lá casada, houve traição e acabou se separando e casou-se com um amante. Só que é crente, né? Diz ser crente. E aí, casou-se lá no civil, bonitinho, se separou no civil, bonitinho. E aí, como que fica a questão dela agora? Né? Na igreja. Como que nós recebemos essa pessoa na igreja? Como que está essa pessoa diante de Deus? Diante da palavra de Deus? Ela está em pecado. Ela está em pecado, ela está vivendo na prática do adultério, ela está vivendo na prática do pecado. Ela não, além do fato dela ter adulterado, ela se casou com um amante. Muitos até têm filhos, né? Como que a igreja deve proceder com esse caso? A pessoa, a mesma coisa, você pode frequentar a igreja, você não vai proibir ninguém de frequentar a igreja. Se ela quiser permanecer casada, ela vai permanecer casada, fazer o quê? Só que você pode receber ela na comunhão do corpo de Cristo? Não pode. Ela vai ser um congregado na igreja, mas ela não vai tomar ceia, ela não vai participar de nenhum cargo de liderança na igreja. Ela vai ser apenas um frequentador de culto. Ela pode frequentar o culto, pode fazer o que for, mas ela não pode fazer parte do corpo de Cristo. Ela não pode tomar ceia, ela não pode participar de um cargo de liderança da igreja, porque diante da palavra de Deus ela está em pecado. Isso não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que deixa isso perfeitamente claro. Se a gente mudar isso aqui, vira bagunça. Vira bagunça. Quarto, não houve adultério e nem abandono, mas estou sendo ameaçada, ou ameaçado, né? Ou agredida, ou agredido. Posso separar e casar novamente? Não pode. E vou dar aqui minha resposta em partes. Se isso está acontecendo com você, você está num casamento, e nesse casamento você está vivendo sob ameaça, sobre pressão psicológica, porque abusos e agressões não são necessariamente violência física, mas também psicológica e tudo mais. Primeiro, você deve denunciar. Isso é um caso de polícia, isso é um crime. Você deve buscar a ajuda de alguém e delatar. Ah, mas é pai dos meus filhos. Se ele está fazendo um crime, ele tem que ser punido, porque se você tolerar uma vez, você vai tolerar 2, 3, até isso entrar na normalidade. Aí depois fica tarde demais para resolver esses fatos. Você tem que agir quanto antes. Se necessário for, até pedir uma restrição, né, de metros e por diante. Segundo, deve-se orar primeiro, né, pela conversão e transformação antes de se pensar em qualquer outra coisa, um novo casamento. Porque tem gente que está mais preocupada no novo casamento do que orar pela restauração. Afinal de contas, quando você casou, você não sabia quem ele era. Tem gente que entrou numa canoa furada e agora as coisas estão indo de mal a pior e ela pensa que a solução é um novo casamento por causa desse fato. Não, é sua responsabilidade. Você casou sabendo das consequências e sabendo quem era essa pessoa e qual era a conduta dela. Agora você vai botar a boca no pó, joelho no chão e pedir a Deus restauração, porque Deus restaura casamento. Deus, ele é um Deus que faz nova todas as coisas. Ele pega o pior bandido e coloca ele para ser pregador do evangelho. Pega a pior mulher e coloca ela para ser líder do ciclo de oração. Então a gente tem que entender que Deus, ele pode transformar. Só que daí é um preço que você vai ter que pagar, porque a ação tem consequência. Deus, ele perdoa o pecado, mas Deus não tira a consequência. Então, se você já começou errado e agora veio as consequências, vai ter que segurar essa bucha, né? Um segundo casamento não vai resolver seu problema, porque o seu problema é a restauração do seu casamento. É você que tem que lutar, guerrear pelo seu casamento. Essa é a prioridade aí. E não o segundo, terceiro, 10º casamento. Porque senão isso vira festa. Se a gente abre concessão, vira festa. Então, para concluir, como evitar que o casamento chegue ao divórcio? Como evitar que o casamento chegue ao divórcio? Primeiro, tendo uma vida de oração pela sua família. Jó capítulo 1, verso 5 diz que Jó levantava de madrugada
para sacrificar por cada um dos seus filhos, pensando ele ter eles cometido algum pecado, algum delito. Ou seja, só se antecipava para obter de Deus o perdão, o favor pela sua família. Então, não existe casamento perfeito, não existe casamento que não vai sofrer tentações, tribulações, ataques, não existe. Isso é uma realidade da nossa vida. Mas como que nós devemos proceder? Oração. Busca a Deus. Se humilhar diante da soberana vontade de Deus, o querer de Deus. Esse é o procedimento, é o seu caminho. Não tem outro caminho, não tem outra alternativa. Você tem que buscar a Deus. Segundo, obedecendo a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o norte da nossa casa, da nossa família, do nosso lar. É a palavra de Deus que é a estrutura para a nossa vida. Então a gente não pode negociar a palavra de Deus. Como que nós tratamos as questões dentro da nossa casa? Com a palavra de Deus. O que a Bíblia diz sim é sim, o que a Bíblia diz que é não. E nós temos que estar de acordo com a palavra de Deus. Porque senão daqui a pouco a gente está aceitando coisas que Deus desaprova. Aí a casa é construída na areia. Vai desmoronar. Tem que construir na rocha. A rocha é a palavra de Deus. Né? A rocha é Cristo. Terceiro, buscando ajuda para o seu casamento antes que seja tarde demais. Muitas pessoas estão vivendo crises no casamento e elas aparecem para o pastor, para o líder e assim por diante, só quando as coisas já estão de mal a pior. Só para comunicar, olha, estamos nos separando. E aí você não teve tempo nem de avaliar, não teve tempo de aconselhar, não teve tempo de buscar a Deus, não teve tempo de tratar sobre as questões. A pessoa só aparece para dar as notícias ruins. Não, quando você vê que as coisas estão indo mal, busque ajuda do pastor, de alguém de confiança, de alguém maduro na fé, para te ajudar nessa questão. Porque tem esperança para casamento quebrado, para relacionamentos que estão em crise, existe esperança. Quarto, vigiando e tapando as brechas todos os dias. Inclusive, quando Jesus fala de oração, ele diz vigiar e orai. Vigiar vem antes de orar. Não adianta orar se não vigiar. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Vigiar, vigilância, torre de vigia. Porque o inimigo, o adversário da nossa alma, ele sabe das nossas fragilidades. Ele quer nos destruir. O ser humano ainda está habitado num corpo pecaminoso carnal. E o inimigo coloca cascas de banana no nosso caminho para querer que nós venhamos escorregar, venhamos falhar, venhamos tropeçar. Então a gente tem que vigiar o tempo todo. Se você não pode ter uma rede social, não tenha. Se você não pode ter um WhatsApp, não tenha. Se você não pode frequentar certos lugares, não frequente. Se você não pode ter certas amizades, não tenha. Quanto mais você fechar as brechas, melhor é. Porque senão acontece o quê? O cara recebe lá um oi de alguém que ele não conhece. O casamento já tá capengando. Aí, ou senão o cara tá lá no serviço, recebe um bom dia, meu lindo, né? A moça recebe lá do vizinho, do cara da academia, bom dia, minha linda. E a pessoa tá já com o casamento frágil e quando pensa que não, já escorregou, já caiu. Ou mesmo nessa vida oculta das redes sociais, porque tem muita gente que vive vidas ocultas nas redes sociais, dando brechas no casamento, né? Conversas com pessoas que não deveriam conversar, sites que não deveriam entrar, pessoas que não deveriam seguir nas redes sociais, e assim vai surgindo vários problemas. Quando você vê que não, já aconteceu um rombo, porque começa de formas pequenas, né? É algo pequeno, depois toma grandes proporções, né? Quinto, se inspirando no exemplo de pessoas que são referências de casais maduros. Existem pessoas que casaram e deram certo, né? Fizeram 30 anos de casado, 40 anos de casado, 50 anos de casado, 60 anos de casado. A gente tem que buscar referências. A gente tem que buscar referências de bons casamentos, de famílias que deram certo, de pais que criaram seus filhos e deu certo. Porque senão as coisas vão indo cada vez de mal a pior. Conclusão. Deus é o criador do casamento. Ele ama as famílias, né? Nós podemos buscar a Deus aí em prol ao nosso casamento e à nossa família. Deus, ele ama tanto as famílias que a única coisa que nós iremos e poderemos levar para o céu é a nossa família, é o nosso lar. Você talvez não leve seu carro, sua casa, seus bens materiais e assim por diante, mas você pode levar para o céu toda a sua família. Então deveria ser um cuidado nosso, deveria ser algo que nós devemos nos concentrar a cuidar da nossa casa, da nossa família, zelar pela nossa casa, zelar pela nossa família, para que o divórcio ou um segundo casamento não venha causar grandes problemas. Mas eu quero também dar aqui uma palavra. Existe vida depois de uma situação traumática de um casamento que não deu certo. Existem pessoas que passaram por situações difíceis, de uma traição, de violências, de opressão e tantas coisas, e vários traumas. E estão vivendo dias difíceis agora, tentando se reestruturar, filhos para criar e tantas coisas. E eu tenho uma palavra para você de Deus. Existe vida depois de um divórcio doloroso. Existem novos começos para isso. Deus, ele ama o ser humano, ele quer o melhor para o ser humano. Mas
E se você está vivendo um conflito enquanto está casada e agora, também Deus ele quer o melhor para o seu casamento, para a sua vida. Não pense que Deus quer o pior para você. Deus ele quer o melhor para você. Mas nós temos que muitas vezes, Deus ele permite certos vendavais para nos fortalecer. E a gente tem que buscar em Deus solução. Não vá na conversa de fulano, de Beltrano, de Cicrano, de A, de B. Não, busque solução em Deus, na sua palavra. Deus ele é um Deus que cuida. É gente que está com problemas de saúde, financeiros, de desconfianças e tudo mais. Peça ajuda de Deus, graça de Deus, bondade de Deus, favor de Deus, que Deus ele vai cuidar de você e vai preparar o melhor para você. Que essa palavra fique no nosso coração, que você possa compartilhar essa mensagem com mais pessoas, porque eu sei que isso tem um impacto muito grande, é um assunto de muitas dúvidas. Deixa aqui seus comentários, né? E de acordo com o possível nós vamos responder aqui para tratar desse assunto. Deus abençoe vocês e até uma próxima oportunidade.